a primeira parte da nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho e depois eu passo a palavra para a Carolina. Antes de entrar, de fato, né, na questão da alimentação e diabetes, eu queria primeiro passar para vocês qual é a ingestão diária recomendada, tá? Porque para gente que está todo dia vendo isso, né, para gente que é nutricionista, que está todo dia vendo isso, para a gente é comum, né, assim, mas para quem às vezes não faz parte da área, é interessante saber, tá? Eu vou usar um termo aqui, que é o VET, que é o valor energético total, que é a quantidade de calorias que cada indivíduo deve consumir no dia, tá? Então, eu vou chamar de VET. Então, os nutrientes, eles são baseados, né, a quantidade de nutrientes, a ingestão de cada nutriente, né, carboidrato, gordura, proteína, eles são baseados com base nesse valor energético total. Por exemplo, os carboidratos devem ser ingeridos de 45% a 60% desse valor, né? A sacarose, no máximo de 5% a 10%, né? As fibras, um mínimo de 14 gramas para cada 1.000 quilocalorias para o DM1 e 20 gramas para cada 1.000 quilocalorias no DM2, tá? As gorduras de forma total, né? 20% a 35% desse valor, proteína de 15% a 20%, e os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, né? Até então, esses daqui são macronutrientes, aí as vitaminas e os minerais, eles vão seguir as recomendações da população sem diabetes. Mas todos esses números, né? Porcentagem, VET, o que isso significa, né? A ingestão, na verdade, a ingestão dietética, né? Essa recomendação que eu citei agora, elas são semelhantes àquelas da população em geral. Então, o consumo de uma pessoa que tem, né, diabetes é similar àquela da população em geral, que não tem, tá? Aí eu vou aprofundar um pouquinho em alguns pontos que a gente considera, assim, pontos chaves, né, com relação à alimentação e diabetes. O primeiro deles, imagino que seja o carboidrato, né, bem polêmico, quando se fala de diabetes, fala muito de carboidrato. Então, para iniciar um pouquinho, né, o que é o carboidrato? Ele é um substrato energético, né, é um substrato que dá energia, né, uma matéria-prima, vamos dizer assim, para o cérebro e outros processos metabólicos, mas é importante lembrar que o cérebro, a fonte de energia do cérebro é a glicose, tá? Então, isso é muito importante para a gente lembrar que realmente a gente precisa, né? A ingestão mínima desse tipo de nutriente é recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? É de 130 gramas por dia, mas mais para frente, né, eu vou também trazer o que significa mais ou menos 130 gramas por dia, que na verdade é a recomendação mínima, né? E outro ponto também que eu queria trazer com relação aos carboidratos é que existem diferentes formas de se consumir o carboidrato. Então, por exemplo, existem fontes de carboidrato que são açúcares ou amido, e existem carboidratos que têm fibras, compostos bioativos, vitaminas e minerais. E a forma de absorção desses carboidratos vai ser diferente também. Até coloquei aqui um símbolo de diferente. Porque esse segundo grupo aqui, que tem fibra, tem as vitaminas, tem os minerais, eles vão ter uma resposta glicêmica, né? Uma resposta na glicemia. O aumento da glicemia mais lento e menos exacerbado, ou seja, a chance de formar aquele pico que forma com os açúcares com o amido é menor. Ainda falando dos carboidratos, eu queria entrar um pouquinho com relação aos cereais integrais. Os cereais integrais, por exemplo, o arroz, a farinha, o pão integral, e etc., o consumo de 15 gramas desse tipo de cereal, ele está relacionado com um bom controle do diabetes. E as diretrizes, no momento, eles reforçam a inclusão, né, desse tipo de cereal como parte da nossa alimentação do dia a dia. Então, eles são bons, eles fazem parte de uma alimentação saudável, tá? E de acordo com a OMS, vou falar um pouquinho também de fibras, né? O consumo das fibras, ela não deve ser inferior de 25 a 29 gramas por dia,
E melhor ainda se for, se o consumo for acima de 30 gramas por dia, tá? Então, assim, resumindo, né, como se fosse um resumo, assim, é muito importante para nós, como profissionais de saúde, lidando com diabetes, né, lidando com... na hora de orientar, né, o paciente, sempre incentivar o consumo o consumo do carboidrato através dos vegetais, das frutas, dos integrais, dos legumes, produtos lácteos e evitar aquelas fontes de carboidrato que têm alta concentração de gordura, de açúcar e sódio. Como a gente viu, são fontes de carboidrato, tá? Mas são fontes que fornecem tipos de carboidratos diferentes, tá? Que eles vão alterar a glicemia de um jeito ou de outro. Então, eu trouxe aqui, né, às vezes pode ficar meio vago, né, o que são 130 gramas de carboidrato. 130 gramas de carboidrato são 130 gramas de arroz, por exemplo? Não, né, não é a mesma coisa. O arroz é composto de carboidrato, mas também tem outras coisas junto. Então, eu trouxe aqui como 2 exemplos, né, assim, consumo alimentar de um dia. Eu coloquei como exemplo consumo alimentar de um dia, só que 2 tipos de exemplo, tá? Nesse lado esquerdo aqui, eu tenho consumo, né, de 4 colheres de servir de arroz, mais um pão francês, mais um copo americano de salada, mais uma maçã e uma banana e 2 pratos de sobremesa de alface. Isso significa 138 gramas de carboidrato. Eu aproximei mais ou menos a quantidade de 130 gramas que seria o mínimo. E fornece 13 gramas de fibra, né, essa alimentação aqui. Já por outro lado, esse, vamos dizer assim, um recordatório ou alimentação de um dia, que tem 4 colheres, também mesmas 4 colheres de servir de arroz, mais 4 fatias de pão de forma, mais 2 colheres de sopa de açúcar, que às vezes está num café, às vezes está num chá, num suco, né? Fornecem já 148 gramas de carboidrato e só 5 gramas de fibra. Então, a quantidade de fibras aqui a gente vê que é bem menor, só que a quantidade de carboidrato, né, a quantidade em gramas de carboidrato chega a ser até um pouco maior. Às vezes, vocês podem ficar... eu trouxe aqui a questão das frutas, né, eu acho importante também falar sobre o suco. Né, o suco... na hora de orientar, né? Como que a gente tira a dúvida do que orientar, né? A questão do suco, né? Não sei se isso já passou na cabeça de vocês e tal, mas suco é bom ou não é? Né? A gente tem que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, um suco de laranja, quando você faz um suco de laranja, né? Você nunca usa, para um copo ali, você nunca usa menos do que 3, 4, dependendo de como tá a laranja, 5 laranjas, né? Então, são várias laranjas, né? Se você fosse chupar uma laranja, imagino que seria consumido menos quantidade. Então, assim, o problema não é nem, às vezes, o suco em si, né? O suco tá ali, é fruta, tem nutrientes, mas a quantidade que vem é uma quantidade bem grande, ainda mais se você coa, né? Se o paciente coar, ele vai reduzir a quantidade de fibras, né? E se adicionar açúcar, vai ficar ainda mais, vai ter o impacto, vai impactar mais na glicemia, tá? Então, na hora de orientar, resumindo, né? Na hora de orientar, sempre preferir a fruta em si, né? Seja maçã, seja banana, não que seja proibido consumir o suco, só tem que ter essa consciência de que é uma grande quantidade, provavelmente é uma grande quantidade de fruta, né? E a fruta também faz aumentar a glicemia, tá? Mas na hora de orientar, sempre preferir a fruta, depois, e assim, sempre orientar também para tomar cuidado com sucos industrializados, mas que eu vou falar também um pouquinho mais para frente. Eu queria entrar, relacionando com a no 20 palavras, eu queria entrar um pouquinho na sacarose, que é um açúcar livre, né, um tipo de carboidrato. Eu falei do carboidrato, né, agora a gente entra um pouquinho mais com relação à sacarose, que é
o que as pessoas mais trouxeram como relação entre diabetes e alimentação, né? Então, o que é a sacarose, né? A sacarose, ela é um tipo de carboidrato, tá? Ela é um disacarídeo, que significa que ela é uma junção, a molécula dela é uma junção entre uma glicose e uma frutose. E ela naturalmente, ela é encontrada no mel e também no açúcar de mesa, aquele açúcar que a gente compra normal. Outra dúvida também que às vezes os pacientes trazem, né? Que trazem bastante. Qual tipo de açúcar é melhor? Qual tipo de açúcar é pior? Tem algum que eu posso comer mais? Tem algum que eu tenho que evitar? Assim, todos os açúcares a gente tem a mesma recomendação, mas eu vou trazer um pouquinho, né, de qual é a característica de cada um deles. Então, assim, vocês já devem ter visto no supermercado açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar light. Cada dia aparece um tipo de açúcar diferente. Eu peguei como exemplo esses daqui. Então, eles vão se diferenciar no gosto, na cor e na composição nutricional também. Eu vou explicar um pouquinho mais com relação a essa composição nutricional. Os açúcares, imagino que vocês já devem ter imaginado aí, né? Mas assim, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, eles são mais escuros, né? Eles são mais brutos. Quanto mais processos, né, de processamento mesmo industrial, mais o açúcar vai ficando branquinho, mais vai perdendo o sabor mesmo meio terroso, né? Porque esses açúcares aqui, eles têm um sabor mais terroso, né? Um sabor mais pronunciado, né? E eles são, ao mesmo tempo, eles são mais brutos, né? Mais próximos da natureza. Esses daqui, eles são menos processados. Então, eles têm mais vitaminas e mais sais minerais. Com o passar, né, do processamento, essas vitaminas, sais minerais, eles vão se perdendo, dando lugar a, né, aditivos químicos, né, mais processos. Então, para deixar ele mais branquinho, precisa passar por mais processos, tá? Então, se a gente fosse fazer uma escalinha do mais bruto ao mais refinado, a gente tem aqui, no começo, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, o açúcar demerara, depois o açúcar cristal, depois o refinado, o açúcar branco, que é aquele que a gente usa, né, geralmente em casa, e por último o açúcar light, que o açúcar light nada mais é que o açúcar refinado junto com o adoçante, né? Então ele é uma parte de açúcar e uma parte de adoçante. Quanto mais refinado, mais processos e aditivos químicos. Só que assim, então esse daqui eu posso consumir mais, né? Mas não, a recomendação é a mesma para todos os açúcares, né? Então eu vou também entrar um pouquinho com relação à recomendação também, nos próximos slides. Mas a recomendação é a mesma. Só que esse a gente tem mais vitaminas e mais sais minerais, tá? Talvez seja polêmico, porque fala assim, não, porque açúcar é proibido para quem tem diabetes. Eles não são proibidos, né? O açúcar ele não é um alimento proibido para quem tem diabetes, porque eles não aumentam a glicemia mais do que os outros carboidratos quando ingeridos em quantidades equivalentes, tá certo? Então, se a gente pegar como exemplo aquele 130 gramas de carboidrato, a quantidade está mais ou menos equivalente, mas provavelmente nessa alimentação aqui, a pessoa vai adicionar outras fontes de carboidrato também, etc. Tá? Ainda com relação à sacarose, eu queria atentar, né, para a questão dos açúcares ocultos, né? É importante a gente lembrar dessa questão dos açúcares ocultos, que são, né, eles estão presentes, não são aqueles açúcares, né, adicionados, mas que elas estão presentes por processos industriais em alimentos, geralmente bebida açucarada, alimento ultraprocessado, né? Que também esses ultraprocessados aqui a gente vai também vou falar um pouquinho sobre. Mas a gente tem que se atentar mesmo, que às vezes pode estar, não tá na cara que tem tanto açúcar, tá? Então, eu peguei aqui como um exemplo, aquela recomendação lá de 5 a 10% do VET, né, do valor energético total, que é o máximo, né, que uma pessoa deveria ingerir.
Então, se a gente levar em consideração uma dieta de 2.000 quilocalorias, né, a gente tem aqui 25 a 50 gramas no máximo, que deveria ser o consumo no dia. Eu peguei aqui alguns exemplos, tá, de alguns alimentos que têm açúcar oculto. Uma lata de refrigerante de cola representa 37 gramas de açúcar. 2 bombons de chocolate, 26 gramas de açúcar. Uma caixinha de suco industrializado, né, de 200 ml, tem 25 gramas de açúcar. E 3 colheres de sopa de açúcar tem 36 gramas de açúcar. Ou seja, assim, essa lista, né, eu peguei alguns exemplos, mas claro que existem outros, né? Se uma pessoa consome 2 desses itens por dia, ela já ultrapassaria a recomendação, que é de 25 a 50 gramas no máximo. Então, às vezes dá para entender, então eu posso consumir, né, todos os dias, com frequência, né? A gente tem que tomar cuidado que não essa recomendação, ela é a recomendação limite, né? Não é porque esses alimentos ultraprocessados, essas bebidas açucaradas, elas têm calorias, têm açúcar, mas elas não trazem nutrientes. É o que a gente chama de caloria vazia, né? Elas são mais calóricas e não trazem nutrientes, né? Que poderia estar consumindo de outra forma. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui também um instrumento que se chama instrumento imagético, né, que ele serve para orientação nutricional. E eu acho super interessante que ajuda a gente como profissional também é um auxílio para ensinar os pacientes, né, com relação ao peso, com relação à quantidade de açúcar. Então, é um recurso bem visual, tá? Ele foi desenvolvido em 2014 para um projeto de mestrado. Para achar na internet, é só digitar instrumento imagético. Pode ser instrumento imagético de orientação nutricional, é esse material aqui, tá? É que ele está impresso aqui. Então, se uma pessoa consome 2 latinhas de refrigerante de cola por dia, em um ano ela vai estar consumindo 22 quilos de açúcar, né? Uma grande quantidade. E essas mesmas 2 latinhas, se elas representarem um excesso de calorias, né, para uma pessoa, em um ano ela pode vir a ganhar 11 quilos de peso. Então, isso fica mais evidente, né, a importância da gente tomar cuidado dessas bebidas, tá? A mesma coisa com a caixinha de suco, também são 22 quilos de açúcar. Outro ponto também que a gente precisa saber para poder orientar, primeiro a gente precisa entender para depois passar para o paciente, né? É o Guia Alimentar para a População Brasileira. Imagino que alguns devam conhecer, mas eu vou trazer um pouquinho com relação ao grau de processamento dos alimentos, né? E que é uma parte super importante para a gente identificar aqueles alimentos ultraprocessados, né? Aqueles alimentos que têm açúcar e tal. Esse grau de processamento dos alimentos é uma classificação que tem dentro do guia alimentar, que o guia alimentar utiliza como forma de identificar se um alimento é mais saudável ou se não é tão saudável. Tá? Então, ele classifica os alimentos em 4 grupos. O grupo 1, de alimentos in natura ou minimamente processados, que no caso aqui está representado pelo abacaxi e também pelo peixe fresco. No grupo 2, a gente tem os ingredientes culinários processados, por exemplo, o açúcar e o sal e o óleo. O grupo 3, os alimentos processados. Esses alimentos do grupo 3, eles passaram por algum processo, né? Passaram por algum processo industrial, por exemplo, adição de açúcar ou adição de sal, adição de óleo. Ele é basicamente a junção desses 2 primeiros grupos, tá? Você ainda consegue identificar qual que é o alimento ali, né, presente, mas eles já perdem um pouco com relação à questão nutricional, né? Porque você adiciona esses ingredientes culinários, eles são os ingredientes que a gente utiliza para cozinhar, né? E eu vou depois passar as recomendações com relação a eles. E
O grupo 3, né, dos alimentos processados, geralmente é a junção, né, do grupo 1 com o grupo 2, e aqui representado pelo abacaxi em calda, embaixo peixe em conserva, né? Então, um atum fresco, né, por um processo industrial, adiciona o sal, adiciona o óleo, né, adiciona a salmoura lá, se conserva numa latinha e ele é vendido assim. Já no grupo 4, a gente tem os alimentos ultraprocessados, né, que é aqui representado por um suco em pó, né, sabor abacaxi, e o empanado de peixe, que é o nugget. Esses alimentos, eles passaram por muitos processos industriais, né, a indústria, esses alimentos, eles contêm geralmente muita quantidade de açúcar, muita quantidade de gordura, muita quantidade de sódio, porque são ingredientes que fazem com que o alimento dure mais, né? Dure mais, seja mais palatável. Então, a indústria, ela adiciona, né, aditivos alimentares, então corante, conservante, aromatizante, espessante, emulsificante, todos esses ingredientes que a gente não usaria se estivesse cozinhando em casa, por exemplo, né, em que a gente não sabe como que funciona no corpo num longo prazo, né, a longo prazo. Então, esses alimentos aqui, eles são nutricionalmente desbalanceados, tá? Mas aí a gente vai trazer também, eu vou trazer um pouquinho com relação, como identificar, né? Como identificar quais são os alimentos ultraprocessados. O guia alimentar, ele tem, para a população brasileira, ele traz 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. O guia, que é um livro, né? Ele resume as orientações em 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. As 4 primeiras orientações com base nos 4 grupos, né, que eu citei no slide anterior. Então, uma coisa que também queria dizer para vocês é que esse folder aqui é um folder, tá? Eu tenho ele aqui, ó. É um folder impresso, tá? Ele é frente e verso. Então, aqui na frente, ele tem o grau de processamento dos alimentos, né? Os 4 grupos alimentares. E aqui atrás ele tem os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. E vocês podem pedir no almoxarifado das unidades de saúde nesse código aqui, tá? 27.4.3.14. Então, se vocês precisarem orientar, né, e tal, entregar para o paciente, vocês podem pedir no almoxarifado. Então, vou falar com relação aos 4 primeiros grupos, né? Como que a gente faz para indicar a melhor alimentação para o nosso paciente? Primeiro passo, né? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Então, aquele primeiro grupo que eu citei aqui, né? Dos alimentos que passaram por poucos processos, que não são industrializados, passaram por processo, por exemplo, escolha, né? Embalagem. Eu citei aqui o abacaxi e o peixe fresco, mas a gente pode citar outros também, como o mesmo arroz, o feijão, a carne, cogumelo, algas, tudo isso, fruta, verdura, legume, todos esses alimentos, eles não passaram por processos para estar ali na nossa mesa, né? No máximo, assim, um empacotamento, uma escolha, né? Mas que não altera a composição nutricional deles. Então, esses alimentos, de acordo com o guia, né, devem ser a base da nossa alimentação. Então, a gente precisa prestar mais atenção, né, no consumo deles, para ter sempre. Com relação ao segundo grupo, né, do sal, do açúcar e dos ingredientes culinários, a gente tem aqui, ó, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Podemos usar? Pode, né? Elas fazem parte de uma alimentação saudável, né? Para a gente cozinhar, para a gente temperar. Só que quanto menos, né? Quanto mais a gente se acostuma com o sabor de verdade dos alimentos e não com o sal, não com o óleo, né? Não com o sabor do sal, nem com o sabor do açúcar e etc., mais a gente se aproxima, né? Da alimentação saudável. Então, quando for
utilizar sempre em pequena quantidade, né? A menor quantidade possível, tá? Com relação ao grupo 3, né, dos alimentos processados, aqui a gente tem esses dois exemplos, né, do abacaxi e do peixe, mas, por exemplo, o queijo e o pão também fazem parte desses alimentos processados, tá? Então, eles fazem parte desse grupo 3, que eles passaram por algum processo, mas eles não têm tanto açúcar, tanta gordura, tanto aditivo, tá? Eles fazem parte desse terceiro grupo, e o terceiro passo do guia traz para limitar o consumo dos alimentos processados. Então, a gente faz da base da alimentação grupo 1, e o grupo 3 a gente limita, né, para não consumir, para não virar a base da nossa alimentação. E o quarto passo, né, desse guia é evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Como eu falei, eles são nutricionalmente desbalanceados, geralmente tem grande quantidade de açúcar, grande quantidade de óleo, aditivos alimentares, e que a gente às vezes acaba não percebendo, tá? Mas eu falei esses 4 primeiros, mas são 10 passos no total. Esse é o Guia Alimentar, né, que é um livrinho, tem disponível na internet, também é só procurar Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é de 2014, então se vocês quiserem ver ele na íntegra, é só procurar na internet o PDF. Aí eu trouxe um videozinho para resumir os 10 passos, e aí eu vou querer saber se o áudio tá bom. Vocês me avisam, tá? Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Esse videozinho acho que resume bem, né, os 10 passos. Se vocês quiserem utilizar, por exemplo, agora não está podendo ter, mas às vezes num grupo, né, de orientação, ou mesmo para orientar os pacientes, né? É só procurar por Guia Alimentar para a População Brasileira no YouTube, tá? Quem precisar procurar, né? Desse Parro TV aqui, o PS, né? Aí vocês podem achar, e é bem interessante para a gente educar as pessoas, tá? Então, vou falar um pouquinho também como que a gente faz
falei, né? A gente falou, tem que evitar os ultraprocessados, né? Não são nutricionalmente, eles são nutricionalmente desbalanceados e tal, mas como que a gente faz para identificar esses alimentos ultraprocessados? Né? O que a gente mais chama atenção é para a leitura de rótulo. Saber ler rótulo, né? Não é só olhar o produto, a cara do produto, mas sim entender do que ele é composto, tá? Então, leitura de rótulo, né, para a gente identificar o que é aquele alimento, principalmente a lista de ingredientes. Como que a gente faz para identificar ultraprocessado? Vamos ver a lista de ingredientes. Algumas dicas que eu dou para vocês com relação à lista de ingredientes, eu vou passar 3 dicas, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber com relação à lista de ingredientes, né? Eles são listados no rótulo em ordem decrescente de proporção. Ou seja, o primeiro ingrediente que vem, né, na lista é o que contém maior quantidade, né? E assim vai sucessivamente. Então, vai diminuindo as quantidades até o último ingrediente. Então, eu peguei aqui como exemplo essa gelatina de abacaxi, que muitos trazem que consomem por ser um alimento saudável, né? E a gente acaba não percebendo. Porque pela embalagem parece que ele é um alimento saudável, que tá ali fazendo esporte e tal, mas vamos ver um pouco da lista de ingredientes. O primeiro ingrediente aqui nessa gelatina é o açúcar, né? Então, ou seja, tem uma grande quantidade de açúcar, né? E em seguida vem a gelatina, então tem mais açúcar do que gelatina, né? O terceiro ingrediente, apesar de ser um alimento doce, é o sal, né? Então ele tem grande quantidade de açúcar e de sal também. Sem contar que aqui também tem edulcorante, né? Tem mais de um tipo de edulcorante, que é adoçante, né? Então tem aspartame, ciclamato, tem vários tipos de adoçantes aqui, eu acho que são 3. E a Carolina vai entrar um pouquinho com relação aos adoçantes, tá? Na segunda parte da nossa apresentação. Mas além de bastante açúcar, ele tem bastante adoçante também, tá? Então isso até pode disfarçar o sal aqui, tá? E sem contar nos regulador de acidez, corante, né? Então, assim, tem aditivos alimentares também. Acho que estão pedindo para aceitar uma pessoa. Confere com ela, no Clube de Saúde da Família 3, se ela está entrando no link certo, porque o aceite está automático, tá? Como no convite foram 2 links, ela tem que entrar nesse que eu passei no grupo dos enfermeiros. Se puder passar para ela, se tiver o WhatsApp dela, faz esse favor para mim. Bom, vou dando seguimento aqui. A segunda dica, né, que eu dou com relação à leitura de rótulo é que o açúcar, principalmente o açúcar, né, ele pode aparecer na lista de ingredientes mais de uma vez e com diferentes nomes, né? Então, nesse caso aqui, eu trouxe uma barra de cereal, que também trazem como uma alimentação. Eu tô de dieta, eu tenho diabetes, vou consumir barra de cereal, né? Barra de cereal saudável e tal. Mas a gente pode ver, se a gente ler a lista de ingredientes, primeiro que a gente bate o olho e já vê que tem, né, muitos ingredientes. A lista de ingredientes é bem grande, né? Então quer dizer que provavelmente tem açúcares, né? Tem muitos aditivos alimentares, tá? Mas a gente vai atentar um pouquinho aqui com relação ao açúcar. Nesse caso aqui, o açúcar, ele vem com os nomes xarope de glicose, açúcar invertido, açúcar mascavo, mel ele aparece 2 vezes, açúcar aparece 3 vezes, açúcar líquido invertido, né? Ou seja, mas em um só, né, alimento que, assim, desse tamanho, né, geralmente desse tamanhozinho, né, costuma ser pequeno, tem vários tipos de açúcar, né? Então, e o primeiro ingrediente aqui é o xarope de glicose. Ou seja, a gente pode ver que tem uma grande quantidade, né? Ele não só vem como em primeiro lugar, mas vem distribuído também durante a leitura. Sem contar, né, que tem emulsificante, aromatizante, tudo isso faz parte dos aditivos alimentares, tá? Que são coisas que a gente precisa evitar, né? Essa quantidade de açúcar. Também aqui tem gorduras, né? Vários tipos de gordura. Então, não só o açúcar, mas tem
a gente precisa se atentar na lista de ingredientes de forma geral. Além desses nomes que tem nessa barrinha, às vezes a gente pode achar o açúcar com nomes de maltodestrina, xarope de glicose, xarope de milho, xarope de extrato de malte, destrose, frutose, maltose, sacarose, melado, glucose, ou seja, existem vários nomes. Se você não sabe o que é, né, é sempre interessante, né, procurar. Mas esses que são mais óbvios, né, xarope de glicose, açúcar invertido, também açúcar invertido, açúcar mascavo, mel, tudo faz parte do açúcar, tá? E em terceiro, né, aqui apareceu como 2, mas é o terceiro ponto que eu queria trazer, é que um produto que se diz fit, né, fitness, às vezes está escrito na embalagem, né, que é saudável, mas que isso, quando a gente vai ver, né, quando vai fazer a leitura de rótulo, não significa que aquele alimento é saudável. Eu peguei aqui como exemplo essas 2 bolachas, né, esses 2 pacotes de bolacha. Um é uma bolacha recheada, né, que muitos imaginam que muitos pacientes trazem que não é saudável, que tem açúcar, que tem gordura e tem sódio, e que entendem que esse daqui não faz bem, tão bem para a saúde. Já esse daqui, ele vem na embalagem que é fitness, que tem cereal integral e tal, então ele traz muita propaganda. Então, aparenta ser um alimento saudável. Mas, quando a gente, né, dá uma olhada no lado de trás, na informação nutricional, eu peguei aqui um exemplo de 30 gramas, né, que esse daqui é do site mesmo da marca. Então, a gente vê aqui que é a mesma quantidade, né, 30 gramas, o valor energético praticamente o mesmo, né, a quantidade de calorias, um é 133, outro 136, praticamente a mesma quantidade. Carboidratos, 20 gramas nessa da esquerda e 23 gramas nessa da direita, né, ou seja, também bem parecido. Quantidade de açúcares aqui tem um pouco menos, né, aqui tem a bolacha recheada tem um pouquinho mais de açúcar, né, só que até aqui, essa bolacha aqui tem um pouquinho menos de caloria, tem um pouquinho menos de açúcar, só que quando a gente vai ver na questão da gordura total, gordura saturada, a bolacha que se diz fitness, ela tem mais, né, gorduras em geral e gorduras saturadas do que a bolacha recheada, né? E a quantidade de sódio também, que a quantidade de sódio nessa bolacha aqui, ela é maior, ainda maior do que nessa bolacha de cá. Então, um produto se dizer fit, né, não significa que ele é realmente saudável, tá? Então, por isso é tão importante a gente se atentar na lista de ingredientes e também se atentar nas informações nutricionais e para todos os milagres que a gente vê, né, milagres nutricionais que a gente vira e mexe, vê por aí. Outras recomendações também que são importantes da gente orientar, né? Outras recomendações que são, a gente não pode se esquecer de investigar e também de orientar, a gente não pode perder a oportunidade de orientar o paciente. Com relação à ingestão hídrica, né? A água, né? A quantidade de água que o paciente toma. É importante a gente lembrar, né, dela, porque cerca de 60% do peso corporal do indivíduo adulto é constituído de água. Então, é um componente bem importante aí. No idoso, que é a maior parcela dos nossos pacientes, né, com doenças crônicas, com diabetes, né, essa porcentagem vai variar de 40% a 50%. O que a gente tem que prestar bastante atenção, né, com relação à ingestão hídrica? O processo do envelhecimento, o próprio processo de envelhecimento faz com que o paciente ele tenha um reflexo de sede, né, diminuído. Então, ele vai, consequentemente, pode reduzir a ingestão de água. Como ele vai ter menos reflexo de sede, ele vai ingerir menos água. E também outro ponto é que com o próprio envelhecimento, a gente vai ter uma redução da massa livre de gordura, que
que é os músculos, né? Onde se concentra a maior parte da água. Por isso que a gente tem uma diminuição aqui nessa porcentagem. E também a gente tem que se atentar para pacientes que substituem a ingestão de água por bebidas adoçadas. Então, se consome muita bebida adoçada, muito refrigerante, né? Que a gente viu que não são adequados, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, a gente traz aqui esse cenário em que a pessoa troca a água pelas bebidas adoçadas, ou às vezes por outros tipos de bebida, tá? E o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer para orientar? Então, a gente tem aqui a recomendação de 6 a 8 copos de água por dia. Mas como que a gente também pode fazer para incentivar os pacientes, né, a tomarem água? Então, orientar sempre a andar com uma garrafinha, principalmente aqui em Ribeirão, que é muito quente, né? O risco de desidratação, né? Tem esse risco de desidratar. Então, andar sempre com uma garrafa, né? Às vezes, se a pessoa não tem costume tanto de tomar mais água, às vezes não acha, né, sem graça, assim, pode também tomar chá, pode utilizar por exemplo, umas gotinhas de limão, umas gotinhas de laranja, fazer água saborizada. Tem alimentos também que tem grande quantidade de água, né? Por exemplo, melancia, pepino, abobrinha, melão, né? Ter sempre água à vista, então sempre tá lembrando, né, de tomar. São orientações que a gente pode trazer para o nosso paciente, para aumentar essa ingestão de água, tá? Outro ponto também importante é com relação ao fracionamento das refeições. Então, as refeições, a recomendação é o consumo, né? Fazer, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 3 refeições principais e 2 a 3 lanches intermediários. Então, a gente vai ter aí de 5 a 6 refeições por dia, tá? Isso vai fazer, esse fracionamento, né, essa divisão em várias refeições, faz com que se evite aquele consumo muito grande, né, exagerado, de uma vez. Então, esse consumo, né, ao longo do dia, vai ter um impacto na glicemia de forma menos exacerbada, né? A gente não vai ter essa montanha-russa aqui que eu trouxe como exemplo, tá? Então, às vezes a pessoa faz uma refeição muito grande, aí depois fica muito tempo sem comer, faz outra refeição muito grande, então isso também vai impactar na glicemia. Isso pode fazer dificultar o controle glicêmico, né? Se a pessoa concentra todos os nutrientes em uma única refeição ou em poucas refeições, né? Então, quanto mais fracionado, né? Mais fracionado, a gente ajuda bastante no controle glicêmico. Então, vai ajudar nesse controle glicêmico ao alcance das metas glicêmicas. O fracionamento também vai ajudar no planejamento, na rotina, né? Então, se você fracionando, você tem ideia do que você vai fazer amanhã, de quais refeições vai fazer, você planeja as refeições, né? Eu tenho que levar um lanche, né? Não posso ficar muito tempo sem comer, principalmente para quem usa insulina, né? Não pode, tem que se atentar a ficar muito tempo em jejum. E também você reduz aquele hábito de beliscar. Então, tem as refeições, tem os horários, né? As refeições principais são nesses horários, os lanches são nesses horários, então você evita que a pessoa fique beliscando, né, várias vezes no dia e tal. Então, isso já ajuda, esse fracionamento aqui vai ajudar no controle da glicemia, que é o nosso ponto aqui, tá? Então, a minha parte aqui, a primeira parte da apresentação, eu terminei, agora eu passo a palavra para Carolina, tá? Que vai trazer para vocês a segunda parte da nossa apresentação. Como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat, tá bom? Passo a palavra aí para Carol. Obrigada, Marina. Oi, pessoal. Bom, eu me chamo Carolina, sou nutricionista e também sou aprimoranda no programa. E essa parte eu vou iniciar com também uma dinâmica. Ela
É um quiz que nós selecionamos 5 frases, né, que sempre chegam com dúvidas, né, as mais comuns, então nós selecionamos 5. Então, a primeira frase, para a gente responder como verdadeira ou falsa, é se só pessoas com excesso de peso têm diabetes tipo 2. Bom, essa frase ela é falsa, né? Porque especificamente em relação ao diabetes tipo 2, pode-se dizer que o ganho de peso ele é um fator de risco ambiental para o desenvolvimento da doença, mas que conta também com aspectos genéticos, né? Como a história familiar, a idade. E também a gente tem que ter atenção, porque muitas pessoas com o peso adequado têm a diabetes, já muitas pessoas com excesso de peso nunca desenvolvem a doença. Então, quando a frase diz que só pessoas com excesso de peso têm diabetes tipo 2, ela é falsa. Muito bem, gente, vamos para a segunda. Água de berinjela ou quiabo não diminui a glicemia? Aí. Bom, segundo o material que ele chama Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, onde ele responde, né, muitas dessas dúvidas e mitos sobre a nutrição, ele traz que a maioria dos estudos que utilizaram a berinjela em seus distintos formatos, sejam extrato alcoólico, hidroalcoólico, chá, suco, diferentes distintas substâncias, eles não permitiram identificar uma quantidade exata para os efeitos benéficos em humanos. Então, esses estudos, né, que utilizaram a berinjela, elas também obtiveram uns resultados semelhantes ao placebo. Então, a berinjela ou o quiabo não devem ser recomendados como uma opção terapêutica, né, substituindo medicamentos ou a dieta. Ela deve ser incluída numa alimentação adequada e saudável devido à sua boa qualidade nutricional. Então, a água de berinjela ou quiabo não tem, né, essa função de diminuir a glicemia. Agora a gente vai para a terceira. Alimentos diet e light são a mesma coisa? O termo diet, né, ele é utilizado quando um produto não apresenta um determinado ingrediente, sendo açúcar ou gordura. Já o light, ele apresenta uma redução de no mínimo 25% na quantidade de calorias ou componentes, podendo ser açúcar, gordura, colesterol, sódio, entre outros. Só que vale ressaltar que o diet e o light, eles não são necessariamente isentos de calorias e açúcar, e eles devem ser utilizados com moderação, né? Muitas vezes, quando um componente de um alimento ele é reduzido, substitui-se por outro componente. Por exemplo, ele substitui o açúcar, que foi reduzido no alimento, por gordura ou por sódio, né? Então, é bem frequente que isso aconteça, e é importante sempre ter aquele hábito de ler o rótulo, né? Como a Marina já trouxe bastante. Eu trouxe um exemplo também, comparando um alimento tradicional para o diet. Aqui, no caso, é um chocolate, a sua porção é igual, de 25 gramas, só que na versão diet, houve uma redução de carboidratos, né, redução de açúcar, mas houve um acréscimo de gordura. E o que acontece? Esse alimento acaba ficando mais calórico em comparação com o tradicional. Então, tem que ficar atento a essas mudanças de um alimento para o outro. É bom sempre comparar, né, da mesma marca, o tradicional para o diet, o tradicional para o light, para ver se essa troca vai trazer benefícios para o paciente. Trouxe um outro exemplo também, comparando a versão normal e a versão zero, né, de um refrigerante, onde a normal tem 18 miligramas de sódio, já a versão zero, 49 miligramas de sódio, né, para uma lata de 350 ml. Então, também é bom comparar isso, né? É um alimento diet, reduzido em açúcar, mas é um alimento com bastante sódio, né, mais que o dobro. Então, aqui nessa frase onde falou que diet e light são a mesma coisa, não são, igual todo mundo respondeu que é falso. Vamos para a quarta. Pessoas com diabetes podem comer arroz, massas, batata, verdadeiro ou falso? A grande maioria respondeu que verdadeiro. Bom, praticamente tudo que a Marina já trouxe, né?
que esses alimentos, né, arroz, massas, batatas, eles contêm carboidrato. E não há uma comprovação científica que pessoas com diabetes não podem ingerir esses alimentos. Pessoas com ou sem diabetes, elas devem evitar os excessos alimentares, né, mas a ingestão adequada, ela não é capaz de alterar a glicemia por si só. Né? Os carboidratos, eles fornecem a maior parte de energia necessária para o nosso corpo funcionar, se movimentar, né? E eles, né, dentro do nosso organismo, eles são convertidos em glicose, e essa glicose vai ser a nossa principal fonte de energia para diferentes células, né, que compõem o nosso corpo. Então, aqui, realmente, pessoas com diabetes podem comer arroz, massas e batata, mas lembrando sempre, né, de se evitar os excessos alimentares. Agora vamos para a última. Olha, essa ficou bem dividida, as respostas. O adoçante, né, ou edulcorantes, eles são substâncias químicas que elas são obtidas de matérias-primas, naturais ou artificiais, e são desenvolvidas pela indústria de alimentos. Atualmente, existem 7 desses adoçantes liberados pelo Brasil, né, pela Anvisa, e a venda deles só ocorre após testes que confirmem sua segurança e utilização em humanos. Só que cada um deles tem uma recomendação diária aceitável, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aí eu trouxe esses 7 adoçantes e sua recomendação diária aceitável. Cada número desse, ele é recomendado a cada quilo de peso corporal por dia. Então, por exemplo, a sacarina é recomendado 2,5 miligramas por quilo de peso por dia. Ciclamato, 11 miligramas. O aspartame, 40 miligramas. O acesulfame de potássio, 15 miligramas. A estévia, 5,5 miligramas. A sucralose, 15 miligramas. E o neotame, 0,3 miligramas, lembrando que é sempre por quilo de peso por dia. Vou trazer um exemplo desse alimento, refrigerante zero, onde na lista de ingredientes a gente pode observar que há a presença de mais de um tipo de adoçante. Nesse exemplo, existem 3 tipos de adoçante nessa embalagem de uma lata, e aqui eles trazem também a quantidade representando nessa lata. Então, dando um exemplo de uma pessoa de 80 quilos, que faça o consumo de um refrigerante zero, um elevado consumo, fazendo o cálculo, né, pelo quilo de peso dessa pessoa, ela já atinge quase mais que a metade eu fiz esses cálculos, né, ela atinge mais que a metade do recomendado. E o porquê que a gente tem que prestar atenção? Porque às vezes ela não consome somente o refrigerante diet, ela consome o adoçante no açúcar, algum doce diet no meio do dia, e ao final do dia, né, a somatória desse consumo pode sim ultrapassar o recomendado. Então, tem que ficar atenta à recomendação desse adoçante, né? Como vem nas embalagens, a orientação de de um consumo ideal para o adoçante em gotas e orientar que o paciente mantenha o consumo dentro dessa recomendação, que é a recomendação aceitável, né, e orientada pela Anvisa. Então, é polêmico, né, a história do adoçante, mas dentro da recomendação não tem estudos que comprovem seus malefícios. O que a gente também pode fazer é orientar que os nossos pacientes utilizem com moderação, para que eles se acostumem, né, com o sabor natural dos alimentos. Bom, foi muito bom todo mundo ter participado, porque realmente são questões que aparecem muito sobre a nutrição e a diabetes. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar no chat, que no final a gente vai responder. Agora, na segunda parte, a minha apresentação vai ser mais voltada para diabetes mellitus. Eu vou dar início resumindo um pouco sobre a fisiopatologia da diabetes mellitus, para dar início ao tema e a gente dar continuidade com a capacitação. Pode ir, Maria. Bom, na diabetes mellitus, né, a
patologia dela, em uma pessoa sem a diabetes mellitus, né, o pâncreas, que ele é um órgão está localizado atrás do estômago, ele produz alguns hormônios importantes para o nosso sistema digestivo. Em condições rotineiras, quando o nível de glicose no sangue sobe, o nosso pâncreas vai produzir as células especiais, que são chamadas células beta, que vão produzir insulina. Então, assim, de acordo com a necessidade do organismo naquele momento, é possível determinar se essa glicose ela vai ser utilizada como combustível, como atividades do corpo, ela vai ser armazenada como gordura. E isso vai fazer com a taxa de glicose, né, a taxa de glicemia no sangue volte ao normal. Já no caso da diabetes mellitus, o pâncreas não vai produzir essa insulina ou não em quantidade suficiente ou conseguir entregar adequadamente a insulina que produz. Então, consequentemente, o nível de glicose no sangue ficará alto, né, que é a nossa famosa hiperglicemia. E a gente tem que prestar atenção, porque se esse quadro se permanecer por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. A gente sabe que a diabetes, então, ela atinge vários órgãos do nosso corpo, e ela tem como característica também alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. E essas alterações metabólicas, quando não controladas, podem levar a complicações agudas e ou crônicas. Eu vou falar um pouquinho dessas complicações. As agudas é a hipo e a hiperglicemia, que ocorrem eventualmente. Já as complicações crônicas, sendo a nefropatia, retinopatia, neuropatia, geralmente são ocasionadas pelo mau controle metabólico e demoram por vários anos para se manifestarem também. Aqui eu também trago a importância de lembrar os cuidados, né, que a gente tem que orientar o nosso paciente, os cuidados do pé, realizar anualmente o exame de sensibilidade do pé, orientar o bom calçado, o bom cuidado, né, para a gente não ter o desenvolvimento de uma complicação crônica e dificultar, né, o cuidado dos nossos pacientes com a diabetes. Dando continuidade, então, começando pela hiperglicemia, o que é a hiperglicemia, né? Ela é caracterizada pela presença de níveis elevados de glicose no sangue, que ela pode ser causada ou pelo excesso da alimentação, ou a falta de exercício, ou, para o caso dos diabéticos, a falta de insulina, podendo evoluir ao longo do curso de um dia ou de vários dias. A hiperglicemia ela tem alguns sintomas característicos. A gente trouxe 4 deles. Esse primeiro, a hiperglicemia, o que acontece? Né? É a elevação da glicose no sangue. Em geral, ela também acompanha-se por altos níveis de açúcar na urina, causando um excesso de urina e uma vontade frequente de urinar, e, por consequência, o aumento da sede. Né? Então, uns sintomas característicos na hiperglicemia, além de urinar excessivamente, vai ter essa sensação de sede excessiva. Também há os sintomas de fome excessiva, né? Porque na hiperglicemia, a glicose não está sendo utilizada como uma fonte de energia pelo organismo, né? Ela está elevada na corrente sanguínea, mas ela não está armazenada. O que acontece? A glicose a gente precisa para aquela nossa fonte principal de energia. Então, se a gente não está tendo o armazenamento da glicose, não está produzindo energia necessária para o nosso organismo. Então, esses sintomas característicos de fome pode ser bem comum em momentos de hiperglicemia. E também a irritabilidade, que é devido a essas alterações fisiológicas, devido ao descontrole, né? Sede, fome, traz esse aspecto de irritabilidade, mas também, por a gente não estar armazenando essa energia, que também é a nossa fonte principal para o nosso cérebro, faz com que desencadeie esse sintoma de irritabilidade em momentos de hiperglicemia. Há um outro também sintomas bem característico, é o hálito cetônico, né? Ele é um reflexo das alterações que o organismo teve de se fazer para se adaptar à falta da glicose. O corpo fica sem essa principal fonte de energia, então, e ele tende a buscar a glicose por outras vias.
Uma delas é a quebra dos ácidos graxos ou gorduras que levam à liberação dos chamados corpos cetônicos. Então, são esses que geram esse hálito de cetona, né, o hálito cetônico. Também é bem característico na hiperglicemia. O que a gente pode, então, né, para orientar um paciente para um bom controle? Aqui eu trouxe, primeiramente, a hidratação, porque a glicemia ela causa essas perdas urinárias de água, eletrólitos, sódio, potássio, cloreto. Então, portanto, a ingestão de água ela deve ser sempre assegurada para o nosso paciente, para que ele faça uma boa ingestão de água, para repor essas perdas de água e eletrólitos pela urina que acontecem. Outra recomendação muito importante para a gente fazer com nossos pacientes, recomendar que eles façam, né, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, no mínimo 150 minutos semanais de exercício aeróbico, podendo ser caminhada, corrida, bicicleta, natação, de moderada ou vigorosa intensidade, sem permanecer mais do que 2 dias consecutivos sem atividade. Essa recomendação é importante porque após o exercício físico prolongado, a captação de glicose permanece aumentada por até 2 horas, por mecanismos independentes de insulina, e até 48 horas através de mecanismos dependentes de insulina. Então, também convém lembrar, né, que a individualização do plano de exercício é fundamental para o sucesso terapêutico do nosso paciente. Outra recomendação importante para um bom controle glicêmico é orientar os hábitos alimentares saudáveis, né? Eu só vou acrescentar um pouco do que a Marina já trouxe, né? Que mediante de uma alimentação variada, em quantidades adequadas, pode-se obter uma dieta equilibrada, né? Ou seja, uma dieta que vai proporcionar nutrientes necessários para atender às necessidades do organismo. Tem uma variedade bem escolhida de alimentos, supra a energia e a quantidade necessária de cada nutriente para prevenir má nutrição, que inclui deficiências, desequilíbrios e excessos de nutrientes, podendo qualquer um deles cobrar tributo de saúde ao longo do tempo. Lembrar também que a alimentação, a gente recomenda uma alimentação para o nosso paciente, ela deve se ajustar ao gosto, à personalidade, às tradições familiares e culturais, o estilo de vida e o orçamento do nosso paciente, né? Refeições bem planejadas transmitem prazer e devem ser nutritivas. A segunda complicação aguda seria a hipoglicemia, né? A hipoglicemia é a diminuição dos níveis de glicemia, com ou sem sintomas, elas podem ser para valores abaixo de 70, podendo ser esse limiar mais alto para aqueles cujas médias de glicemia são mais elevadas, ou mais baixos para aqueles que fazem um tratamento intensivo e estão acostumados com glicemias mais baixas. Na hipoglicemia também há alguns sintomas mais característicos, tremor, suor, calafrios, taquicardia, visão embaçada, palidez, sensação de formigamento, irritabilidade, tremor. Aqui a gente trouxe 5 dos mais característicos, né? Eles também são, esses sintomas, eles são característicos também pela falta de energia, né? Pela falta dessa glicose dentro das células, que vai prejudicar um mau funcionamento do corpo como um todo. Orientar o paciente que existem esses sintomas, mas a percepção é importante, mas o mais importante é a monitoração da glicemia, né, que é a única maneira que a gente tem de confirmar se o paciente está em hipoglicemia ou não. Então, assim, né, ele sentiu sintomas, confirmou que está em hipoglicemia, como a gente pode orientar o nosso paciente caso ocorra. O tratamento para a glicemia, né, a correção, ela pode ser ingerindo uma pequena dose de carboidrato ou açúcar simples, de 10 a 20 gramas, em geral. 10 gramas a gente encontra em 2 colheres de chá de açúcar,
Então, a gente pode orientar que o paciente faça uso de 2 colheres de chá de açúcar em água para corrigir, ou um copo de 200 ml de um suco de laranja, ou um copo de 200 ml de um refrigerante não dietético, ou também 2 balas moles. Então, orientar que o paciente faça o consumo de alguma desses alimentos para que ocorra a correção da hipoglicemia. Mas é importante lembrar que para a correção da hipoglicemia, não é indicado o consumo de leite, chocolate, biscoito, doces, né? Porque esses alimentos, eles são compostos por fibras, proteínas, gorduras, e eles retardam esse esvaziamento gástrico. O que acontece, então? A liberação da glicose no organismo vai ser lenta. Então, isso vai fazer que a correção da glicemia, né, seja muito lenta e não é interessante. Então, é sempre bom reforçar para os nossos pacientes, né, os alimentos que eu falei anteriormente, que eles são de rápida absorção e possuem um efeito rápido na melhora da glicemia. Então, após o paciente fazer o consumo desses alimentos para correção, temos que orientar que ele faça a medida da glicemia capilar após 15 minutos, né? Se ela continuar baixa, não aumentou, orientar que ele faça o consumo de mais uma porção desses alimentos, que são as 2 colheres de chá de açúcar, um copo de suco ou refrigerante não dietético, ou as 2 balas moles. Após se restabelecer essa glicemia, pode passar, a gente tem que também orientar com que o paciente faça um lanche saudável. Caso a sua próxima refeição principal esteja muito distante, mas se estiver próximo do almoço ou do jantar, orientar que logo em seguida o paciente faça a refeição para se manter a taxa de glicemia num valor normal, num valor bom. Outras orientações agora importantes, né, que a gente sempre reforce e faça com o nosso paciente, que ele procure sempre um profissional de saúde, para que sejam feitas as orientações corretas do cuidado da diabetes mellitus, rever sempre as suas medicações, né, realizar também com frequência o automonitoramento glicêmico, rever se está aplicando a dose e a hora adequada, e a hora da insulina, a hora correta da insulina, orientar que ele sempre acompanhe sua saúde, não falte em consultas e realize os exames que são sempre solicitados. Agora aqui no finzinho, eu não podia deixar de falar sobre o momento atual, né, que nós estamos passando da Covid, a relação da Covid com a diabetes. Eu trouxe um artigo aqui de revisão que traz que a Covid em pacientes com diabetes mellitus pode predispor indivíduos infectados à hiperglicemia. Então, interagindo com outros fatores de risco, a hiperglicemia ela pode modular as respostas imunes e inflamatórias, predispondo, assim, os pacientes a COVID grave e possíveis resultados letais. Durante a pandemia, o controle rígido da glicose e prevenção de complicações do diabetes, elas podem ser cruciais em pacientes com diabetes mellitus para manter essa suscetibilidade baixa e para prevenir os cursos elevados da COVID. Então, como a COVID carece de um tratamento definitivo até agora, os pacientes com diabetes, eles devem seguir as regras gerais de prevenção e monitorar com frequência os níveis de glicose, a praticar atividades físicas e alimentar-se de uma maneira saudável e controlar outros fatores de risco. Então, mais um porquê da gente reforçar o bom cuidado, né, e as orientações para um bom controle da diabetes para os nossos pacientes. Então, concluindo, né, que o tratamento e controle, nós vimos para um bom tratamento e controle que manter hábitos saudáveis, um estilo de vida ativo, além de seguir as orientações de medicações, são medidas que podem garantir o alcance das taxas de glicemias, as taxas de glicose almejadas,
E essa meta também vai variar de acordo com idade, condições gerais de saúde e outros fatores de risco. Bom, agora, no finalzinho, a gente também, vou passar para a Marina, ela vai fazer a apresentação de um material que nós, da equipe da nutrição, elaboramos para ajudar com que todos os profissionais tenham em mãos e tenham esse suporte para fazer as recomendações necessárias para os pacientes com diabetes mellitus. Então, eu vou repassar a voz para a Marina, para ela dar continuidade e apresentar esse material que nós criamos para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Então, para a gente fazer, na verdade, eu falei que eram 2 partes, mas na verdade são 3. Né? Eu vou finalizar aqui, na verdade, trazendo uma possibilidade de orientação para vocês. Antes de entrar exatamente no material, eu queria explicar o porquê que a gente resolveu criar um material. Né? Nós da equipe da nutrição, né, sentimos uma falta de um material que fosse um material de orientação que relacionasse o diabetes com a alimentação. Então, a gente sentiu falta desse material na rede de saúde, né? Então, a gente decidiu queria criar um material desse, tá? Folder, então, a gente criou um folder, né? Que ele é um folder de orientação. Ele é em tamanho A4. Eu dar umas características dele, é tamanho A4, né? Que é o tamanho da folha sulfite. Então, impresso, material A4, o paciente tem possibilidade de levar, né? Então, precisa sair, tem como levar com ele, precisa passar para outra pessoa. É o recurso orientativo, né? O recurso de orientação para ser utilizado para pacientes, para cuidadores. Falei aqui que ele é impresso, mas ele também tem no site da secretaria em formato PDF, caso vocês precisem, por exemplo, enviar, né, para outras pessoas, tem em formato em PDF também. Ele reúne os tópicos importantes com relação à alimentação e ao diabetes, tá? Ele desmistifica conceitos, então vai trazer algumas dessas polêmicas que a gente trouxe aqui, as perguntas do quiz, né? É um recurso visual de fácil compreensão e também chamativo. É bom para quem tem. Ele não é muito denso, né? Ele não tem muitas. Não é aquele, por exemplo, um livro, né? Uma coisa mais complicada. Que às vezes a pessoa pode bater o olho e já sabe o que tem que fazer. Então, vou entrar, sem mais delongas, né? Agora eu vou entrar no folder em si. Esse é o nosso folder, nosso material o material que nós criamos. Nós enviamos para todas as unidades por malote, tá? Então, todas as unidades receberam. Procura com um gerente, procura com alguém, né, que tenha responsabilidade de receber. Então, assim, enviamos para todas as unidades alguns exemplares. Para quem precisar de mais, vou explicar também um pouquinho de cada tópico do folder, mas para sanar a dúvida aqui, né? O folder, ele está disponível nas unidades, só precisa pedir para o gerente. E caso alguém precise de mais unidades, né? A gente eu vou deixar o contato, né, no fim. Caso vocês também tenham dúvidas, podem mandar e-mail, né? Caso não surja uma dúvida agora, mas surja mais para frente, também pode mandar no Crônicas, tá? Então, vou trazer um pouquinho, né, as características do folder, um pouquinho mais detalhado, né? Vocês vão ver que esse folder, ele vai reunir toda a nossa apresentação, né, de vários slides, ele vai sintetizar tudo que a gente falou em frente e verso de uma folha A4, né? Então, a gente traz aqui, o folder se chama Diabetes Mellitus e Alimentação. O que devo saber? Então, esse daqui o paciente vai levar com ele, né? O que ele deve saber com relação à alimentação e diabetes mellitus. Aqui a gente trouxe um pouco de ideias, né, do que o paciente pode consumir, né, de como distribuir as refeições,
Então, as refeições aqui, a gente colocou a café da manhã, lanches e ceia, almoço e jantar. A gente distribuiu entre esses dois tipos de refeição. Aqui a gente, esses desenhos aqui, eles representam como se fossem dois pratinhos, né? Não necessariamente é o jeito que você deve distribuir os alimentos, mas a proporção de importância que a gente deve dar para esses alimentos. Então, aqui, a gente traz aqui que no almoço e no jantar tem que ter, sempre interessante ter a porção de verduras, de legumes, cereais tubérculos, leguminosas, carnes e ovos, né? Por outro lado, nos outros, né, nas outras refeições, né? Os cereais, os laticínios, as frutas. Então, tudo isso a gente acabou destrinchando um pouquinho durante a apresentação, que agora vocês vão ter, né? Vocês estão capacitados, né, a orientarem de forma correta os pacientes. Ainda na parte da frente, a gente tem 8 dicas para um bom controle glicêmico. Então, manter-se hidratado, né, de 6 a 8 copos de água por dia, fracionamento das refeições, consumo diário de fruta, verdura, legume, enriquecer as refeições, né, enriquecer, trazer nutrientes, né, trazer fibras, utilizar os adoçantes com moderação, que nem a Carol trouxe, né, utilizar com moderação para o paladar e se acostumando com o sabor dos alimentos. A mesma coisa aqui, moderar o uso de açúcar, sal, óleos e gorduras também para a gente acostumar, para o paciente, né, para a gente mesmo ir acostumando com o sabor de verdade, né, o sabor real dos alimentos. Evitar as bebidas açucaradas, né, que a gente viu que não, que tem bastante açúcar, né, dar preferência aos alimentos integrais, que a gente viu também que ajudam no controle glicêmico, né, são mais ricos, né, são mais nutritivos, e criar o hábito da leitura de rótulo, atentando-se à lista de ingredientes. Então, a gente viu aqui, né, várias coisas que a gente pode ver pela lista de ingredientes. Então, quais os principais ingredientes, quantas vezes o açúcar aparece, quantos ingredientes aquele alimento tem, quais ingredientes aquele alimento tem muitos aditivos alimentares, né? Então, a gente tem que sempre... aqui a gente trouxe resumidinho, mas dá para se atentar na hora de orientar, como orientar, né? Aí aqui fechou essas 8 dicas, né, que tem várias coisinhas que a gente pode conversar com o paciente, tá? Aqui a gente já entra numa parte de hipoglicemia e hiperglicemia. Aqui a gente trouxe sintomas, que foram os que a Carol comentou, né? Então, na hiperglicemia, fome, sede, urinar em excesso, irritabilidade, o hábito cetônico. Na hipoglicemia, irritabilidade, palidez, tontura, tremor, sudorese, né? Então, os sintomas aí. Isso é interessante porque, às vezes, uma pessoa que não... às vezes, um acompanhante, né? Não tá sabendo, claro. O importante é sempre monitorar, né? Mas a gente pode ter uma base também nos sintomas. E é interessante também que a gente colocou aqui o que é hipo, o que é hiper, né? O que é hipo, o que é hiper. Porque às vezes uma pessoa que não conhece o diabetes, né? Não lembra, né? Não sabe com certeza, vai ter em mãos o que saber, assim, eu medi tanto hoje, tá alto, tá baixo, né? Então ela vai saber quanto que é e o que fazer, né, caso perceber alguma dessas complicações. Então, todos esses tópicos aqui foram abordados durante a apresentação pela Carolina, né, pela Carol. Então, essa orientação aqui, né, da hipoglicemia, que é super importante, a gente traz aqui de forma bem visual para o paciente bater o olho, já ver o que é, o que tem que fazer, medir a glicemia 15 minutos depois, fazer a refeição saudável, né? Se hidratar na hora da hiperglicemia, né? Se hidratar, ver a medicação, procurar um profissional, né?
para controle da glicose, né? Controle da glicose no sangue. Fazer exercícios, acompanhar a saúde, hábitos alimentares saudáveis. Então, tudo isso que foi abordado durante a nossa apresentação aqui. Por fim, né, mas não menos importante, a gente traz aqui alguns mitos e verdades. Durante o quiz a gente colocou mais, né, mais mitos e verdades, mas aqui a gente traz alguns desses que a gente colocou no quiz. Né? Então, para desmistificar um pouquinho o que as pessoas pensam, né, qual que é o conceito que as pessoas têm de alimentação e diabetes, espero que tenha tirado algumas dúvidas, né, de vocês. Aqui embaixo a gente tem as nossas referências. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, né, com relação a diabetes e alimentação também, né? Então, esse é o nosso folder, relembrando, o folder frente e verso. Vocês podem utilizar, assim, nós como nutricionistas temos nós temos pouco alcance, porque a gente não tem muitos profissionais nutricionistas na rede, então é importante que as pessoas utilizem o folder para passar as orientações, né, adequadas para o paciente ser orientado, para ele poder levar para casa, né? Então é interessante para todo mundo que estiver orientando o paciente ter uma oportunidade de passar uma alimentação, né, passar uma orientação com relação à alimentação, tá? Essas foram as nossas referências do curso de hoje. E agora é o momento dúvidas, né? Alguém perguntou com relação ao folder solicita onde? Ô, Roseli, eu sanei a sua dúvida? Ou alguém respondeu a sua dúvida? Roseli Avelar perguntou: esse folder solicita onde? Acho que a Roseli não deve estar mais aqui. Não respondeu, Marina. Tá. Eu respondi no chat enquanto vocês colocavam. A gente não conseguiu colocar no almoxarifado, porque a gente fez um pacote fechado, né? Mas está aqui comigo, a gente disponibilizou alguns, e quem precisar de mais eu ainda tenho, tá? Eu posso enviar. Agora, então, a gente faz o momento para dúvidas, tá? A gente... Isabel, minha unidade é receber por malote. Oi, Bel. Lá do João Rossi. Que bom que recebeu aí. A gente vai abrir para as dúvidas. Oi, pessoal. Bom, vamos dar início às dúvidas, então. Só um minutinho que estamos recolhendo aqui as dúvidas do chat para as meninas responderem. Achei legal, a Lúcia Neves comentou, né, não foi bem uma dúvida, mas foi um comentário, que é super interessante, acho que a gente pode comentar aqui. Existe um app para ser baixado na Play Store que se chama Desrotulando, muito interessante para verificar composição nutricional de alimentos. Esse Desrotulando, ele é muito legal, é realmente bem legal, ele classifica os alimentos de acordo com aquela classificação nova, né? Ele vê a lista de ingredientes, então já te dá, para quem está com pressa, né? Às vezes está com mais pressa, pode procurar esse aplicativo que chama Desrotulando. Quem tem Instagram, por exemplo, pode procurar o Instagram deles, que também é super interessante. Eles desmistificam várias coisas, né? A gente trouxe um pouquinho só alguns exemplos só, mas lá, assim, tem uma infinidade. Toda hora eles estão postando para dizer se um alimento é ultraprocessado, não é ultraprocessado, né? É aquilo que se diz dizer, né? É aquilo que traz na capa ou não, né? Então, Muito bom, Marina. Muito obrigada. Meninas, foi excelente a apresentação de vocês. Agora eu vou convidar a Natália para trazer algumas dúvidas para a gente fazer esses minutinhos finais de bate-papo e depois o encerramento. Boa tarde, pessoal. Surgiram algumas dúvidas aqui, né? Principalmente vinculadas ao adoçante, né? Que seria ali na parte da Carol. E a Isabel trouxe, né? Por que a sucralose é considerada mais saudável? Convido a Carol, então, aqui para falar com a gente. A sucralose ela é um edulcorante natural derivado da sacarose.
e ela tem esse diferencial devido aos outros adoçantes artificiais, né? Só que também deve-se seguir os mesmos cuidados em relação ao consumo dela, para, né, para não ter um prejuízo à saúde, ao paladar e também à microbiota intestinal. Só como complemento, Carol, se você me permite, a gente pode pensar, então, que tem alguns outros, né, adoçantes que são naturais, como a Carol explicou na apresentação, tem adoçantes artificiais, adoçantes naturais, né? Então, a sucralose é um desses, né? Aproveitando também que alguém comentou do xilitol, que ele não está entre os 7 que eu citei na apresentação, o porquê? Que ele não tem uma ingestão diária aceitável de consumo. Então, o que isso quer dizer? Que isso não significa que o consumo dele não, nas quantidades necessárias para que se obtenha o efeito de adoçar. Ele não tem uma recomendação pela Anvisa aceitável para o indivíduo. Também acontece com a talmatina, o lactitol, maltilol, sorbitol, eles não têm essa ingestão diária aceitável, por isso que eu não coloquei ele entre os 7, né, que tem essa autorização da Anvisa para o consumo, que aí já tem uma quantidade ideal para o consumo. Então, ele não apresenta riscos nas quantidades ideais para o adoçar, mas ele não tem pela Anvisa uma recomendação de quantidade, né? Quantificamente, ele não tem uma recomendação para o consumo, igual o 7 que eu apresentei. Tem algumas pessoas que têm mais intolerância e não sei se vocês já viram casos de algumas pessoas que consomem gomas e tem, às vezes, solta o intestino, tem diarreia. Pode ser, então, também devido a esses princípios, né, do xilitol. Então, a gente espera que brevemente, né, já vão sair recomendações, mas por isso que não é ainda indicado consumir muitas doses, né, ao longo do dia, para não causar efeitos laxativos, mas para o efeito de adoçar, ele não é contraindicado, né, não tem nenhum efeito tóxico. A próxima pergunta é do Tiago Ferreira, né, que seria: qual exercício recomendado para quem tem pé diabético ou lesões? Né? Acho que essa a gente poderia dizer, né? Tem que passar por uma orientação, uma avaliação por um profissional de educação física, médico, enfermeiros, para ver qual exercício se encaixa no caso de um paciente com lesões, né? Feridas. Eu acho que isso cabe a um profissional específico, né, para essa orientação. Deixa eu te ajudar aqui, Carol. Se o paciente já tiver com uma ferida, né, tiver com uma bolha, com alguma ferida, alguma úlcera, então, assim, aí vai ter que tomar mais cuidado ainda. Provavelmente ele não vai conseguir fazer o exercício, uma caminhada, né, um exercício de bicicleta, piscina, então vai ter que ser alguma coisa adaptada para ele. Agora, se ele não tem uma lesão, né, e isso é muito individual, Marina. Agora, se ele não tem uma lesão, mas ele tem, né, ele é diabético, tem perda de sensibilidade nos pés, ele vai precisar prestar muita atenção no calçado, avaliar o pé todos os dias, para ver se não está aparecendo nenhuma lesão, né, e passar pela avaliação do enfermeiro na unidade de saúde, não esquecer disso, né? Os enfermeiros estão capacitados para fazer o exame dos pés e dar as melhores orientações. Não vou me prolongar porque não é o assunto aqui do exame do pé. Depende muito do grau da extensão, né, dessa lesão, como que tá. Se o paciente tem perda de sensibilidade no pé, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vai correr, não vai sentir se tiver uma bolha ou não, né, se essa bolha vai trazer mais prejuízo. Então, assim, precisa primeiro passar por uma avaliação se é, sei lá, uma bolha pequena ou se é uma lesão extensa, né? Então, isso é muito individual.
O melhor é procurar mesmo o profissional adequado, profissional de educação física, médico, enfermeiro, né, para saber esse grau. Eu acho que uma questão aqui que a Adriele colocou no chat é sobre a sucralose, né, se ela pode ser aquecida. E vale a pena lembrar que tem alguns adoçantes que não são indicados para cozimento, né, para serem aquecidos, serem utilizados em receitas, até porque eles perdem o poder dele de adoçar, né, então, às vezes também pode não ser a melhor solução. E existem alguns adoçantes específicos para receitas culinárias, também vocês encontram no mercado. Né, meninas, alguém quer complementar? Não, acho que seria aí a última pergunta, né, para trazer mais um pouquinho do que a Carol também já trouxe, né, de qual o melhor adoçante. O importante como for orientar o paciente do uso do adoçante é que estimular que ele faça o uso dentro da recomendação e, se possível, cada vez menos, para acostumar o paladar com o real sabor dos alimentos. Não tem um adoçante, o melhor adoçante, né? Porque também tem que ir muito de acordo com as condições que esse paciente tem para adquirir esse produto. Existem adoçantes muito, muito caros, então, para saber qual é o melhor adoçante, a gente tem que avaliar também essas questões com o paciente, né? Condições econômicas, o paladar, e que ele seja utilizado dentro da recomendação, né? Eu não ultrapasse a recomendação. Nenhum adoçante, né, ele regulamentado ou não, ele deve ter seu uso indiscriminado, né? Então, prestar bastante atenção na hora de investigar, né, quanto que ele usa adoçante, tá, usa, mas precisa saber quanto que usa, né? É um esguicho ou é algumas gotinhas, né? Então, orientar. Então, vamos diminuindo, né? Ao invés de dar um esguicho, né, e diminuindo para acostumar mesmo com o sabor do alimento e não com o sabor do adoçante, né? Então, isso é importante da gente investigar para também não estar ultrapassando a recomendação. Só então aqui a Isabel colocou no chat sobre o aplicativo do Ministério da Saúde. Então, a Dieta Dash, ela é indicada para controle de hipertensão, né? E isso também é sempre, todas as orientações que a gente tem, principalmente de fontes seguras, são válidas, né? A gente só vai sempre tomar cuidado para quem a gente está orientando, né? Se a gente está conseguindo esclarecer as dúvidas desse paciente, né? Então, é legal que a elaboração do folder, né, que as meninas se dedicaram bastante aí na criação desse material, para estar disponível na rede, para que todos os profissionais possam utilizar. São orientações voltadas realmente para o controle da glicemia alterada, né, da hiperglicemia, e também o controle de hipoglicemia, pois nós encontramos, assim, muito diariamente, pacientes que não sabem fazer o controle, não sabem usar os recursos adequados em situações de hipoglicemia, e também os pacientes se confundem muito, acreditando que existem orientações mirabolantes, né, para alimentação saudável, pensando no diabetes. E a gente precisa trazer essa alimentação um pouco mais para a normalidade, para o cotidiano deles, para o que está disponível, né, nas condições socioeconômicas das pessoas. Então, a intenção do folder foi essa, mas muito bom a gente sempre utilizar realmente os recursos, né, de órgãos seguros para que possamos realizar as orientações sempre. E lembrar sempre de contar, então, também com as meninas do aprimoramento. O aprimoramento em breve vai finalizar essa turma, mas teremos uma turma nova em breve também, com novos nutricionistas. Então, sempre estaremos também disponíveis. Se vocês precisarem enviar um e-mail, então tem o Crônicas, que vocês podem entrar em contato para solicitar mais folder, para alguma dúvida específica que vocês tenham, estaremos disponíveis. Então, eu já vou até aproveitar que eu estou falando, gostaria muito de agradecer a participação de vocês hoje, acho que isso fez com que o evento pudesse ser ainda melhor, né? Então,
Eu agradeço muito essa tarde que passamos juntos. Agradeço a oportunidade de podermos compartilhar esse momento e as orientações, as informações sobre nutrição, podermos compartilhar com vocês. Agradeço a Adriele ao programa. Agradeço muito também as meninas nutricionistas que estamos juntas aí desde o ano passado, trabalhando muito em poder proporcionar um material legal, né, que seja acessível, que seja fácil também. Então, eu deixo meus sinceros parabéns para a Marina, para a Carol, para a Natália, para a Mariana. E, bom, muito obrigada. Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, a Adriele quiser falar alguma coisa, eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Só parabenizar as meninas Nutris, né, que atenderam a nossa solicitação, essa demanda que veio da rede mesmo, né, veio de vocês, que estão aí na ponta da atenção básica. Ficou muito bom, foi muito bom a capacitação hoje, quero parabenizar mesmo e agradecer as meninas nutricionistas, a Paula que coordenou e a todo mundo que participou aqui com a gente, e o programa está à disposição para tirar todas as dúvidas, para atender vocês se ainda ficou alguma coisa além do que a gente tratou aqui.